Boa noite. Vamos para mais uma live. Quem for chegando, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 12 de abril. Agora são 17 horas e 32 minutos. Já tem algum tempo que eu estou devendo essa live sobre prescrição. E esse dia chegou. Então é hoje. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse tema que é bastante interessante. Como tudo no direito civil, né? Esse é mais um tema que particularmente eu acho muito interessante. Eu confesso para vocês que como um advogado civilista, e toda vez que eu vou fazer um atendimento, eu acho que quem é advogado deve passar por essa mesma situação. Quando se trata de reivindicar algum direito, a primeira coisa que a gente analisa é se o direito está prescrito ou não. Então, este é um instituto que é utilizado rotineiramente no meio jurídico, tanto para quem deseja pleitear uma ação, exigindo o direito do seu cliente, né? Quanto para quem pretende promover a defesa daquele que está sendo acionado. A prescrição é um fenômeno que pode mudar totalmente a história de alguém que deseja buscar o judiciário para que o seu direito seja observado. Bom, mas eu já comecei, já lá na frente, né? Vamos com calma, vamos por parte. O que é prescrição? Qual o conceito de prescrição? Eu abri aqui e eu vou ler aqui o conceito mais comum. Pretensão é a perda da pretensão do titular de um direito que não exerceu em determinado lapso temporal. Então, prescrição é a perda de um direito que não foi exercido, a perda da pretensão de um direito que não foi exercido dentro de um prazo determinado pela lei. E agora, falando nas minhas palavras, a pretensão nada mais é que um fenômeno que define o fim da pretensão de um direito. Prescrição é um fenômeno que define o fim da pretensão de um direito. Esse é um conceito dado por mim. De onde eu tiro esse conceito? Ele é extraído do artigo 189 do Código Civil. Lá você vai ver que ele vai dizer assim: violado o direito, nasce ao titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Então, para que você entenda a diferença de pretensão para direito, o direito ele não se extingue, né? A pessoa ela tem um dinheiro para receber de alguém. E aí nós vamos ver lá os prazos
definidos em lei para que você possa exigir do devedor o cumprimento da obrigação, que ele pague a dívida. Então, o direito, ele não morre. Esse direito, ele não morre. Ainda que prescrito, o direito do credor em receber o dinheiro que ele emprestou para alguém, o valor do serviço que ele prestou, a quantia da mercadoria que ele vendeu, do negócio que ele fez com a outra parte, que é a devedora, o direito em si, ele não se extingue. Só que a pretensão é o ato de se ir exigir na justiça que o devedor cumpra com a sua obrigação. A pretensão de buscar o judiciário, esta prescreve. Compreendeu? Então, o direito em si, o direito ele não morre, ele é um direito. Só que, se ele não for exercido dentro do prazo prescricional, ou decadencial, né? A gente vai ver o que é decadência lá na frente. Mas, falando aqui de prescrição, dentro do prazo prescricional. Se o direito não for exercido dentro do prazo prescricional, então ele não poderá ser exercido posteriormente, após a prescrição, por meio do judiciário. E aí você me pergunta, mas por que isso? Isso parece até injusto. Se você for ler pelas doutrinas, pelos fundamentos do legislador, a lei, ela tem um caráter social. A justiça, o judiciário, ele tem um caráter eminentemente social, que é pôr fim aos litígios entre os cidadãos, entre as partes, entre as pessoas. Se não houvesse um limite para que esse litígio se encerrasse, como diz o saudoso professor Silvio Venosa, estaria estabelecido o caos. Então, a prescrição, esse fenômeno da prescrição, ela foi criada pelo legislador com o foco de pôr fim aos litígios. Agora, como eu já disse, a pretensão de se exigir o seu direito na justiça é ela que prescreve. O direito não. Alguém vira para mim e fala assim, tá, me explica isso melhor. Eu vou te explicar aqui, dar um exemplo bem prático. Você vendeu um carro para alguém e essa pessoa ficou de te pagar. Essa pessoa pegou o carro, você confiou nela, transferiu o carro para ela e aí não recebeu o dinheiro. Passa-se 5 anos, 10 anos e você não procurou o judiciário para exigir que esse carro fosse, de repente, feita uma busca e apreensão dele, para que ele pudesse ser devolvido, para que ele fosse bloqueado, né? Para que ele pudesse servir como penhora, para que o valor do carro fosse vendido e aí extraído o valor da quantia e pago ao credor, ainda que parcialmente, para que ele não fique no prejuízo total. Você não fez nada, não procurou o judiciário para exigir que, de repente, o salário desse devedor fosse bloqueado, as finanças deles, a conta bancária, algum imóvel que ele tinha. Você não fez nada. Você não procurou a justiça para exigir os seus direitos. E aí se passaram 5 anos, 10 anos. E aí, o devedor vira para você e fala assim, não vou pagar, está prescrito. Ali, houve a prescrição da sua pretensão. Você não poderá mais exigir que o judiciário assuma a função, intermedie essa situação para que ela obrigue, o Estado obrigue o devedor a te pagar.
essa pretensão, ela deixa de existir com o fenômeno da prescrição. 10 anos depois, você não poderá procurar o judiciário para exigir o pagamento do carro que você vendeu. Isso é o exemplo que eu dou da prescrição da sua pretensão. Você não poderá buscar o judiciário depois de 10 anos que você vendeu um carro e não recebeu. Agora vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, tratando dessa mesma situação. Você vendeu um carro, ficou 10 anos e o cara ele só vivia te enrolando, falava que ia pagar e não pagava, ele ficava se comunicando com você, marcava de pagar e não pagava, renegociava e não pagava, e aí ficou-se 10 anos aí, você acabou confiando e fica elas por elas, você perdeu o carro e o devedor não te pagou em 10 anos. Só que o devedor, ele, 10 anos depois, por alguma razão, a vida faz com que ele venha a ser bem sucedido. Ele prospera, ele consegue um bom emprego, vamos dizer até que ele venha ganhar na Mega Sena. Ele ganha na loteria. Daí eu te faço a pergunta: você poderá ir lá exigir o valor do carro que você vendeu? Na justiça você não poderá. Mas o seu direito de receber o valor do carro extinguiu? O direito não extinguiu. Então, aquele devedor, ele poderá sim, espontaneamente, te pagar o valor do carro. Ele poderá, porque o seu direito de receber ainda existe, né? O que ocorreu foi a prescrição da pretensão de buscar o judiciário para que o judiciário, por meio do Estado, obrigue o devedor a lhe pagar. Então, nesse caso, passado 10 anos, se o devedor voluntariamente quiser te pagar, você tem o direito de receber. Nesse caso, então, passam-se 10 anos. E aí o devedor te paga. Estava prescrito? Não. A dívida existia. A pessoa comprou o carro, usufruiu, né, se beneficiou daquilo. Podemos dizer que até enriqueceu ilicitamente, porque se a pessoa comprou um carro, não pagou, passou-se 10 anos, ele está se enriquecendo sem causa, ele está se enriquecendo, ele usou um carro, usufruiu de um carro que foi comprado e não foi pago. Então houve um enriquecimento sem causa, eu diria até um enriquecimento ilícito, porque por pouco não se configuraria um estelionato, né? Então, depois de 10 anos, estaria prescrita a pretensão, se o credor não tivesse procurado o judiciário. Mas nada impede que o devedor voluntariamente procure o credor por uma questão moral, de consciência, e acerte a sua conta com o credor. Por quê? Porque a dívida não deixou de existir. Isso é uma questão bem lógica. Para pensar, quem vendeu o carro, só porque ele não procurou o judiciário, não quer dizer que ele não ficou no prejuízo. Não quer dizer que quem deve não tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, ainda que passe 10 anos. Só que ele não é obrigado, por lei, a pagar. Ele só seria obrigado se o credor tivesse procurado a justiça dentro do prazo estipulado por lei, para que anterior ao fenômeno da prescrição. Se o credor não fez isso, juridicamente ele fica no prejuízo, porque ele não pode se valer da justiça. E fazer justiça com as próprias mãos, a chamada autotutela, também é condenado pela lei. A lei não admite que o credor vá lá e pegue o devedor, pegue o carro na marra e saia com ele. Isso não, isso constitui inclusive até um crime. Há formas legais de se exigir
os seus direitos é pela via judicial. Se o devedor voluntariamente não quer pagar, se você fez a cobrança, desgaste e ele não pagou, a sua alternativa é se valer do judiciário, que é muito eficiente, por sinal, né? Aquele que comprou um carro, um caminhão e não lhe pagou, comprou uma casa e não lhe pagou, ora, você vai procurar o judiciário, pede que o juiz bloqueie a casa que você vendeu, devolve a minha casa, já que não pagou, devolve o meu carro, ou bloqueie o carro que eu vendi para ele, transferi para ele, e caso ele não pague, o carro fique com a restrição, ninguém poderá comprar ou transferir o carro, já que o juiz mandou bloquear. Ou mais ainda, peça que o juiz bloqueie as contas bancárias dele, os investimentos, as ações. Isso, olha quantas ferramentas o judiciário tem para poder resguardar o direito do credor. E ainda observando o contraditório, a Constituição, né, que é dando espaço para a defesa do devedor. O devedor poderá se defender, ele terá o direito de se defender, mas a justiça irá atrás se o credor for impulsionar o judiciário. A justiça, existem diversos mecanismos, bloqueio de bens e valores, entendeu? Busca e apreensão, entendeu? Despersonalização da pessoa jurídica, se for uma pessoa jurídica, por exemplo, a empresa faliu, mas e os sócios? Vamos pedir ao juiz para que descaracterize a despersonalização da pessoa jurídica, para que seja também bloqueados os bens da pessoa física, né? Tá, e se ela faleceu, vamos pedir para que o juiz determine que seja feita uma reserva de valor para o credor dos bens deixados pelo falecido. Vai entrar lá no inventário e o espólio, os bens do falecido irão ser utilizados para pagar as dívidas, porque mesmo depois de morto, a dívida permanece. Quem pagará a dívida serão os bens deixados pelo o falecido, não é nem os herdeiros, né? É o espólio, né? Os bens do falecido serão feitos ali, os cálculos de quantos herdeiros são, a partilha para cada um, abatidos os impostos, as taxas, os honorários de advogados, as despesas judiciais, se forem pela via judicial, e as dívidas que o falecido deixou. O que não pode acontecer é que as dívidas, sendo maior do que o patrimônio do falecido, não se poderá exigir que a dívida ela ultrapasse o valor dos bens do falecido e invada os bens dos herdeiros. Isso não é permitido, mas enquanto existir patrimônio do falecido, todo patrimônio está sujeito ao pagamento das dívidas aos credores. Então, isso tudo só nos remete a uma situação de que você, credor, você que tem algum direito, né? Fique atento ao fenômeno da prescrição. Não deixe que o seu comodismo, a sua omissão, faça com que você venha perder o seu direito de buscar na justiça o seu direito. Então, tem uma frase em latim muito conhecida no meio jurídico: o direito ou a justiça não socorre aos que dormem. O direito não socorre, o direito se referindo à legislação. A legislação não socorre aqueles que dormem. Então, às vezes você tem uma dívida para receber e o devedor vai te enrolando. Enrola 1 ano, enrola 2 anos, enrola 3 anos, enrola 4 anos. Mas quando é que você vai pagar? Aí passa 4 anos, passa 5 anos, passa 6 anos e o cara fica te enrolando. Ora, cara, se você se deixou levar pela enrolação do devedor, cara, você dormiu no ponto. E aí você perdeu esse direito por bobeira. Então, fique atento a essa situação. O direito não socorre aos que dormem. Ok?
Agora, mais interessante do que o fenômeno da prescrição é saber aquilo que não corre prescrição. E aí eu vou remeter vocês à leitura do artigo 197 do Código Civil. Lá fala de 3 hipóteses em que não corre prescrição. Diz lá, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Não corre. Então, se você é casado e no período em que você estava casado nasceu algum direito, e você depois venha separar e tudo mais, prescreveu? Não corre prescrição no período em que há os direitos entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Certo? 2. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Aqui eu nem vou entrar em detalhes não, porque já é mais complicado isso aqui, tá? E 3. Não corre prescrição entre tutelados ou curatelados e os seus tutores ou curadores durante a tutela ou a curatela. Isso aqui tem uma explicação. Porque nós vamos ver mais para frente que não corre prescrição para os incapazes, ou absolutamente incapazes, ou relativamente incapazes. E, no caso de tutela e curatela, nós estamos falando de pessoas que são incapacitadas e são representadas pelos seus curadores ou tutores. Então, naquele período em que tiver sido durante a tutela ou a curatela, não corre prescrição entre curador e curatelado, né? Tutor e tutelado, ok? Também o artigo 198 vai falar que não corre prescrição, aí como diz aqui, contra incapazes, de que trata o artigo 3º. Eu vou até ler aqui o que fala o artigo 3º. Vamos lá. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, não corre prescrição para aqueles que são menores de 16 anos de idade. Se nasceu algum direito para aquele que é menor de idade, direito à pensão alimentícia, direito à pensão por morte, seja qual for o direito, se esse direito nasceu no período em que essa pessoa era menor que 16 anos, não corre prescrição. É o que fala o artigo 198, inciso 1 do Código Civil. Mas tem mais, olha. Não corre prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou do município. Isso é uma questão bem específica, né? Não corre prescrição aqueles que estão fora do país a serviço público ou do estado ou do município. Também não corre prescrição contra os que se acham servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Não há que se falar em prescrição para aqueles que estão servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Isso é bem claro, né? Letra fria da lei. Não tem muito o que falar sobre essa questão. E tem também o artigo 199 do Código Civil, que ele também vai falar quando não corre prescrição. Não corre pendendo condição suspensiva. O que é isso? Você tem algum direito e por alguma razão esse direito ficou suspenso. Um exemplo, processos que estão suspensos lá no STF aguardando julgamento, por alguma razão surgiu uma lei, ou a lei está dizendo que aquele direito ali fica suspenso até uma nova lei, enfim. Eu não consigo pensar agora um exemplo prático, mas o que você tem que saber é o seguinte: não corre prescrição para casos em que o direito está pendente, está suspenso por alguma razão suspendeu esse direito. Se o direito está suspenso, então não corre prescrição. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Isso é bem óbvio, né? A lei tem que ficar expressa para que não pare dúvida.
não há que se falar em prescrição se não venceu, se o prazo previsto por lei para prescrição não venceu. E aí a gente vai ver por que isso aqui. Porque a lei prevê lá no artigo 192 que os prazos prescricionais eles não podem ser mudados por acordo entre as partes, ou interpartes. Não pode ser mudado. A prescrição ela está prevista no artigo 205 e 206 do Código Civil e ela não pode ser modificada por acordo ou por pacto entre as partes. Por exemplo, eu vou falar o seguinte, vou te dar um prazo aqui para você pagar essa dívida, mas a gente vai fazer um acordo aqui, um contrato de confissão de dívida, que se você não pagar, eu poderei te cobrar em até 10 anos. Só que a lei prevê que, no caso aqui, cobrança, né, ação de cobrança, é 5 anos, nós vamos ver lá na frente. Aí você não pode prever que entre as partes fica acordado que em caso de inadimplência, o pagamento, a cobrança o efeito da prescrição poderá ser estendido por mais 5 anos, ou ficará suspenso pelo prazo de 10 anos. Não dá, não tem, a lei deixa claro, não é possível modificar os prazos prescricionais previstos em lei. Né? A lei já define quais são as hipóteses de prescrição, em que casos, quais são os prazos para que esse direito, essa pretensão desse direito, ela possa se extinguir. Ninguém, de livre espontaneamente ou por acordo, pode fazer ou modificar isso aí, tá? E eu adianto, né? Até prazos de 10 anos, que em alguns casos a lei prevê, parece muito, mas não é. Do jeito que o tempo voa, mas há casos em que a prescrição é de 1 ano, há casos que a prescrição é de 3 anos. Por exemplo, reparação civil, 3 anos. Você piscou, você ficou sem. Olha, nós já estamos com mais de 2 anos lutando por uma pandemia. Eu sei que foram dias tenebrosos, né? Praticamente são dias de guerra, né? Parecia dia de guerras, né? O Brasil, o mundo passou por um momento enclausurado, né? E já se vão quase 2 anos. Daqui a pouquinho passa 3 anos. Então, assim, fica atento, porque a prescrição, ela tem prazo determinado pela lei. Mas vamos lá, então, não corre prescrição, artigo 199, inciso 2, não estando vencido o prazo. Te dei uma dívida, aqui pode dar um exemplo, por exemplo, a dívida em 60 meses, ou vamos botar aqui em 120 meses, e 160 meses dá 5 anos, 120 meses dariam 10 anos. Tá, a prescrição tem casos que fala que é 5 anos para prescrever a dívida. Só que você pega e ela foi parcelada em 120 meses. Não há que se falar em prescrição se ela nem venceu. As parcelas não venceu. Então, não há que se falar em prescrição de não estando vencido o prazo. É o inciso 2 do artigo 199. E inciso 3º, pendendo a ação de evicção. A ação de evicção é aquela ação em que o imóvel ou o bem estava constando uma averbação de que o imóvel foi dado em garantia por alguma situação, e alguém que compra esse imóvel fica sabendo que ele pode perder o imóvel por aquele que venha, né, ter o efeito da evicção, né? Pegar um bem que não está no seu nome, mas foi dado em garantia, ok? Então, nesse caso aí, por que isso? Porque para que ocorra a evicção, tem que haver uma prévia averbação ou um registro no cartório nos cartórios competentes, deixando claro que sobre aquele bem está
está pendente alguma questão, alguma dívida, foi dada em garantia em alguma situação, para que, no caso de evicção, quem vem adquirir esse imóvel, ele sabe que ele pode perder o imóvel para quem é o evicto, né? Aquele que tem lá, consta como credor daquele, ou como uma verbação, né? Aquele que tem aquele bem como garantia, tá? Então aí não corre prescrição, porque na verdade aquele que compra o imóvel está sabendo, um exemplo, falando de exemplo de imóvel, né? Está sabendo que o imóvel foi dado em garantia em alguma situação. Então não corre prescrição aí, tá? Bom, vamos lá. Falar de prescrição é muito gostoso, mas é um tema muito extenso, né? Eu até queria falar da decadência também, mas vou deixar para um outro momento, porque senão a live fica muito grande. E eu procuro tentar ser o mais simples possível, porque essa aula aqui, essa live, é para você, cidadão comum, que quer saber um pouco mais dos seus direitos e às vezes, né, não encontrou alguém que possa te esclarecer. Então, queremos ser o mais simples possível, com o mínimo de juridiquês possível, para que não fique complicado de entender. Mas vamos lá. Eu já sei que eu vou marcar uma outra live para fazer uma complementação do que eu falei aqui sobre prescrição, porque terá muita coisa para falar e eu já quero caminhar para o fim para não ficar extenso essa live. Então, eu já falei que a prescrição é a perda da pretensão de um direito, né? E é um fenômeno, né, que define o fim dessa pretensão. Então, o direito ele nasce e a pretensão de exercer o direito, ela morre com o fenômeno da prescrição. Há uma possibilidade jurídica quanto à renúncia ao direito da pretensão da prescrição, ao direito de prescrição. É possível renunciar à prescrição? É possível. Então, é o que está dizendo aqui no artigo 191 do Código Civil. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiros, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessados incompatíveis com a prescrição. Então vamos lá. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo a terceiros. A pessoa pode até renunciar à pretensão, né? À prescrição. Ele renuncia. Só que ele só pode renunciar a esse direito se não houver prejuízo a terceiros. Ok? Vamos lá. Os prazos não podem ser alterados, eu já falei, né? No artigo 192. E eu vou falar aqui rapidamente de algumas hipóteses de prescrição. Você que está curioso aí. Então, ó. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, o prazo de 10 anos são para situações excepcionais. Por quê? Para quase tudo a lei prevê um prazo prescricional. Vamos ver. Artigo 206. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento de hospedagens ou dos alimentos. Ou seja, 1 ano, aquele direito de hotéis, hospedagem, hospedaria, aquele que ficou lá hospedado no hotel e tal, não pagou, o hotel tem 1 ano para exigir isso aí. 1 ano.
Pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele, contando o prazo. Aí que eu não vou falar da questão da contagem do prazo. Você precisa entender o seguinte: é de 1 ano o prazo prescricional para questões que envolvem seguro, com a seguradora contra o segurado ou o segurado contra a seguradora. Só que a lei prevê o termo inicial da contagem do prazo. Quando vai começar a contar o prazo prescricional? Aí então fica diferente, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, já tem 1 ano que eu fiz o seguro e aconteceu isso e tal, tem 3 dias que eu estou sabendo, mas aí já passou 1 ano. Não, a contagem do prazo, a lei prevê quando será o início da contagem do prazo prescricional. Mas, iniciado a contagem, você terá 1 ano para exigir os seus direitos na justiça. Então vamos lá. Artigo 206, inciso 2, a linha A. 1 ano para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que este indeniza com a anuência do segurador. O texto, ao meu ver, está bem claro, mas eu vou tentar explicar em outras palavras. Então, o prazo para questões entre seguro e seguradora, segurado e seguradora, é de 1 ano, para exigir essas questões que envolvem contrato de seguro. Só que a contagem do prazo, no caso de seguro de responsabilidade civil, é aquele seguro em que você faz, por exemplo, que teve um seguro do veículo, o veículo bateu, né? E aí você precisa, nós estamos falando de ressarcir um prejuízo causado a um terceiro. Quando começa o prazo para você exigir o seu direito frente para o segurado exigir o seu direito frente à seguradora, o direito começa a contar, inicia-se a prescrição do momento em que o segurado for citado, né? Em que ele for citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. No exemplo do carro, você tem o seguro do veículo, mas esse cara não te procurou, passou-se um tempo aí, e aí leva-se 1 ano para ele poder entrar com ação. Você não te fala nada, mas esse cara te entra com ação contra você. E aí, quando você for citado, começa a iniciar ali o prazo de 1 ano, prazo prescricional. Aí o que você faz? Você tem 1 ano para procurar o quê? Para acionar a seguradora, para que a seguradora venha fazer parte do polo passivo, para assumir a responsabilidade e ressarcir o terceiro, já que você tem um seguro. Então é 1 ano a partir do momento que o segurado é citado pelo terceiro prejudicado, tá? Na ação de indenização. Ou a partir do momento em que o segurado, ele indeniza o terceiro, desde que ele indeniza o terceiro com a anuência da seguradora, para depois ele ir lá buscar da seguradora. Então, o que acontece? Pode acontecer casos em que você exige o seguinte, você liga para a seguradora e fala, estou ressarcindo ele, vocês me autorizam a ressarcir? O valor é X, a despesa é X, o que ele está pleiteando é X, o prejuízo é X, tudo devidamente documentado, né? E tal, porque você tem que ter essas provas, até para exigir, caso a seguradora não te ressarce, né? Você que está indenizando o terceiro, você tem que colher todas as comprovações do prejuízo desse terceiro. E aí, antes de indenizar, você pede a anuência da seguradora. Você, olha, o valor é X, tal, como não tem como esperar, eu vou indenizá-lo aqui e tal, fizemos um acordo, a seguradora concorda? Se ela anuir, se ela concordar, não pode indenizar, que a gente te ressarce depois. Aí, a partir desse momento em que
o segurado indenizou, nossa, minha bateria está acabando, ai que coisa, a partir do momento em que o segurado indenizou o terceiro que foi prejudicado, com a anuência da seguradora, então inicia-se a contagem do prazo prescricional. Então terá-se 1 ano para que esse segurado vá pleitear ação de regresso, né, ou ressarcimento contra a seguradora, né? Mas já que ela anuiu, seria tranquilo, né? Agora, o que pode acontecer? Um fato uma hipótese aqui. O segurado ressarce o terceiro prejudicado, né, indeniza ele com a anuência da seguradora, e aí esse segurado, por alguma razão, ele dorme no tempo e não faz nada, ou ele fica doente, sei lá, ele esquece de exigir o ressarcimento pela seguradora. Aí se passa 1 ano. Aí passado 1 ano, ainda que a seguradora tenha anuído, tenha concordado em ressarcir o prejuízo que o segurado indenizou o terceiro, após 1 ano, se o terceiro não fez nada, não procurou a seguradora, não entrou com os pedidos administrativos e judicial, porque a pretensão, eu estou falando de ações judicial. Então, o que acontece? Ele não entrou com a ação, e aí, meu filho, o que vai acontecer? Ele perdeu, porque provavelmente a seguradora, como elas gostam muito de dinheiro, nasceu um direito da seguradora de o quê? De alegar a prescrição. E aí volta lá no começo, né, onde eu falava, né, como advogado, quando a gente se depara com casos de reparação civil, de indenização, ação de cobrança, a primeira coisa que a gente deve analisar é o quê? A prescrição. O direito está prescrito ou não? Está prescrito ou não? Por quê? Te poupa muito tempo. Se o direito estiver prescrito, acabou ali, não tem o que fazer. Se aquela pretensão, né? Que na pretensão não deixa de ser um direito, né? Mas se a pretensão de buscar o judiciário já está prescrito, acabou. Eu vou fazer o quê? Está prescrito, a lei já falou, já impôs. É justamente para isso que a lei está lá, está deixando claro que a prescrição é para pôr fim aos litígios. Então, como buscar o judiciário numa questão que está prescrita? Não há como. E isso é questão de ordem, né? Questão de ordem pública. Então, o juiz, quando ele pega uma ação que ela for prescrita, e estiver evidente a prescrição ou a decadência, ele deve fazer de ofício. Então, assim, indeferir, está prescrita. Obviamente que com o advento do Código de Processo Civil, já não é novo mais, né? O Código Civil já tem uns anos, né? Mas, com o advento do Código de Processo Civil, a lei veio prevendo que antes do juiz tomar uma decisão que possa afetar o mérito do processo, ele tem que abrir prazo para a parte, né, que possa ser prejudicada, para que ela se manifeste, deixando claro sobre qual ponto o juiz quer que ele se manifeste. Por exemplo, se é prescrição, o juiz, abre o prazo, está evidente aqui a prescrição, a decadência, abre o prazo, você se manifestar por qual razão você entrou com esta ação, considerando que, como matéria de ordem pública, cabe a esse juiz o possível indeferimento, ou a extinção sem resolução do mérito, pelo fenômeno da prescrição. Então o juiz tem que abrir prazo, mas se está evidente, o juiz nem analisa as outras questões, nem as outras preliminares, está prescrito. Abre prazo para que a parte se manifeste e vamos ver o que vai falar. Vai falar o quê? Né? Está prescrito. Então, no caso lá da seguradora, na eventual hipótese do segurado ter indenizado o terceiro com a anuência da seguradora, e por alguma razão ele dormiu no tempo, né? Foi viajar, esqueceu, mudou de emprego, foi para outro país, esqueceu
esqueceu, ou não se esqueceu, mas não fez nada, ficou omisso e não exigiu o seu direito, e a seguradora, na dela, ficou aguardando ele se manifestar, após um ano, se ele for procurar a seguradora para exigir que ela pague aquele ressarcimento, né? A seguradora provavelmente, como matéria de defesa, vai alegar, uai, tá prescrito. O prazo é 1 ano. Nós anuímos, nós concordamos com você que você deveria indenizar, mas você deveria ter nos impulsionado. Você não fez contato. Você mudou de endereço, ou às vezes até a seguradora tentou entrar em contato, mas você mudou o telefone, você mudou o endereço, e aí? Vai acontecer o quê? A seguradora vai ficar assim, olha, você dormiu no ponto, né? A lei não socorre aos que dormem. Nesse caso, ainda que inicialmente tivesse o direito, esse segurado perderia, né, o direito de exigir da seguradora, caso, mesmo que a seguradora tivesse anuído, mas ele dormiu no ponto e passou mais de 1 ano. É triste. A mais das seguradoras, que são os donos do poder, né? Megas, ultra milionários, as seguradoras, né? Então, assim, e ela não teria problema algum de lhe pagar desde que você exercesse o seu direito dentro, você ou o segurado, né? Desde que o segurado exercesse o seu direito dentro do prazo prescricional, né? Não foi exercido, né? Não há nem que achar ruim, né? Na verdade, uma pessoa que dorme no ponto, exigindo algum direito, dorme no ponto para exigir o direito, achando que por osmose a pessoa vai te pagar, por osmose as coisas vão acontecer e aí você vai receber, sinto muito lhe informar, não vai acontecer. Se você não se mexer, nada vai acontecer. Então é isso, né? É um alerta que eu faço. Bom, vou falando aqui agora, eu vou pular alguns aqui, ó. A pretensão de 1 ano, existem diversas hipóteses aqui no artigo 206, parágrafo 1º. Mas vamos lá para algumas hipóteses, outras hipóteses aqui. Em 2 anos, prescreve em 2 anos a pretensão de haver pretensões alimentares a partir da data que se vencerem. Isso aqui é muito interessante. É algo, inclusive, que a gente vê muito na vara de família. O que isso aqui está dizendo? Se você é beneficiário de pensão alimentícia, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos, e aí você não correu atrás do judiciário para receber. O que vai acontecer? Prescreveu. Você pode, a partir do momento em que a pensão venceu, a partir do momento que o valor da pensão venceu, você tem aí, a partir do momento que a pensão venceu, você tem 2 anos para exercer o seu direito de cobrar o valor dessa prestação que não foi paga. 2 anos, né? Então, assim, suponhamos que a pessoa pagou 1 mês, atrasou o outro, pagou 1 mês, atrasou o outro, vai ficando aquelas dívidazinhas, né? E aí o que acontece? Entre ele paga 1 mês, atrasa outro, paga 1 mês, atrasa outro, fica atento. Porque essa inconstância, o que vai acontecer? As parcelas vão vencendo. E aí ele pagou 1 mês sim, 1 mês não, 2 meses sim, 2 meses não, e vai indo. Aquela parcela que passou de 2 anos, prescreveu. Se você não buscar o judiciário para exigir o pagamento das parcelas atrasadas, você perdeu o direito da pretensão, ok? É o que diz, 2 anos. Direito de exigir a pretensão dos haveres de prestações alimentares. Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédio. Então, se você é locador, tem dinheiro para receber de aluguéis, então, 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústico. 3 anos. Passa rápido demais, gente.
Passa muito rápido. Locador, vou te falar uma coisa. Você é locador, prezado colega, amigo, locador de imóveis. Sobretudo imóveis urbanos. Não vai nessa onda do locatário. Não, eu pago. Aí você vai e deixa. Aí passa uma, não, eu pago. Às vezes até te dá lá um valorzinho lá, uma coisinha. Não, aí depois eu pago. Aí passa 2 anos. Aí vai te enrolando. Aí eu pago. Fique atento. Porque se tem 3 anos que a dívida não foi paga, nasceu para esse devedor locatário o direito da prescrição, de invocar o fenômeno da prescrição. E aí você, locador, ficou no prejuízo. Por isso que precisa ser rápido. Não pode dormir no ponto. Ainda que você não receba, mas entre com a ação. Deixa a ação lá. A ação tem que correr, porque a ação judicial suspende o fenômeno da prescrição. Suspende. Você entrou com a ação, vai se discutir lá na justiça. Ainda que, eu inclusive já vi casos assim, ainda que na justiça, você acaba fazendo um acordo lá, diminui algum valor, sei lá, dá algum desconto pro locatário para resolver aquilo, parcela em suaves prestações, né, desde que ele desocupe o imóvel, né, você parcela para ele lá, negocia com ele, carro, moto, sei lá, uma galinha, um frango assado, e resolve a questão por meio de algum acordo, ainda que você fique aparentemente em prejuízo, ou algum prejuízo considerável, mas não fica no prejuízo total. Mas, se você não entrar com a ação, o que vai acontecer? Passado 3 anos, 3 anos, é muito rápido, gente, isso é 36 meses, gente, é muito rápido, passa muito rápido, cara. Infelizmente, passa muito rápido. Quando você se der conta, passou. Então fique atento. 3 anos, pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústico. Tem outras hipóteses aqui, mas eu vou saltar. Uma que eu acho interessante, ó. Inciso 5, a pretensão de reparação civil. Então, prejuízos, acidente de carro, né, teve um prejuízo, alguém quebrou o seu muro, o caminhão foi, bateu no muro da sua casa, caiu. Quanto tempo você tem para isso? Nossa, a bateria do meu celular tá acabando. Você tem 3 anos. Pessoal, deixa eu ver se eu ligo. Eu não queria perder a live, só um instantinho. Olha, eu espero que tenha dado tempo aí. Vamos lá. Vamos lá, de volta, né? De volta? Opa! Vou botar o microfonezinho aqui. Eu gosto de usar o microfone porque ele deixa a voz da gente mais bonita, né? E elimina os ruídos externos, né? Então, a pretensão da reparação civil prescreve em 3 anos. O carro veio e bateu no seu muro. Você tem 3 anos para exigir que essa pessoa lhe pague ou ressarce o prejuízo causado, ok? 3 anos. Vamos nós lá. Aí tem outras hipóteses, pessoal. Eu assim realmente queria muito tratar de todas aqui, mas eu creio que já foram quase 1 hora, se não foi, deve estar dando. Então assim, eu não queria que ficasse tão longo, porque uma live muito longa as pessoas não assistem, né? Então assim, o ideal é que uma live fique entre os 20 minutos, porque rapidamente a pessoa ouve, né, aprende, né? Mas aqui esse tema ele é tão gostoso e ele é tão extenso, né? Então vamos lá. Então assim, em 4 anos, então existem outras hipóteses de prescrição de 3 anos, de 2 anos, mas aí você dá uma olhadinha aí no artigo 205 e 206 do Código Civil. É só ler lá, tem um rol das hipóteses prevendo em lei. Olha, em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas, né? Então, pretensão relativa à tutela. Então, tá falando aqui de tutela, tem o tutelado e o tutelante, né? Então, pretensão relativa à tutela, 4 anos. Em 5 anos,
A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O que é isso? Contrato de compra e venda, entendeu? Você tem um contrato de prestação de serviços, uma nota promissória, você tem aí... aliás, a promissória, deixa eu até dar uma olhada aqui. Promissória acho que é 3 anos. A gente se confunde em algumas hipóteses, mas... pretensão de cobrança, súmulas 506, STJ. Vou dar uma olhada aqui na súmula STJ 503. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face de entidade de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia. Ok. A ação monitória, pessoal, aquela ação que torna o cheque, que devolve a força executiva do cheque ou da promissória, tá? Bom, mas vamos lá, vamos aqui. Então, em 5 anos, cobrança de dívida, ação de cobrança. Ação de cobrança, 5 anos, tá? Então, vamos lá. Prescreve em 5 anos a pretensão da cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular. Instrumento público, né? Você tem aí uma sentença que lhe garantiu algum direito. Instrumento particular, você tem algum contrato, né? Algum contrato, algum documento, algum acordo entre as partes que prevê ali, né, uma dívida e que você tem esse direito sobre ela. Então você tem 5 anos para pleitear essa pretensão na justiça. A pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato. Então, contadores, advogados, médicos, prestadores de serviços autônomos, né, ou profissionais liberais, os profissionais liberais têm o direito de cobrar essa dívida por até 5 anos, né? A partir do momento em que o contrato se extinguiu, que venceu, ou a partir do momento em que o serviço foi concluído, tá? O início do prazo é a partir do momento que foi concluído o serviço ou que o contrato venceu, tá? 5 anos para se exigir, né, a pretensão, né, dos honorários, os honorários dos profissionais liberais. E inciso 3º do parágrafo 5º, a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Neste caso aqui, nós estamos falando daquele que ganhou uma ação na justiça, e aí o juiz condena essa pessoa. Eu, inclusive, tenho alguns casos comigo assim. Ganha na justiça, o juiz condena a parte sucumbente a ressarcir as despesas com advogado, despesas da parte vencedora, as despesas gastas com perícia, despesas gastas com advogado, com custas processuais, despesas gastas com locomoção, toda despesa advinda, toda despesa que foi criada, né, pelo vencedor da ação, ela deve ser ressarcida pelo devedor, só que neste caso a lei prevê um prazo de 5 anos para que aquele que é vencedor na ação possa exigir do vencido que lhe pague o ressarcimento dessas despesas com o juízo, despesas para procurar o judiciário. 5 anos. Tá? E o inciso 6, 206A, que é inclusive uma redação dada pela MP 1085 de 2021, 27 de dezembro de 2021, que até o encerramento dessa edição não havia sido convertida em lei. Tá. Não foi convertida em lei ainda, mas é uma medida provisória que veio inserindo ao Código Civil o artigo 206A, que vai falar da prescrição intercorrente, observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição
previstas neste Código e observado o disposto no artigo 921 da Lei 13.105 de 16 de março de 2005, ou seja, o Código de Processo Civil. Bom, gente, eu não vou falar de prescrição intercorrente, que já só aí já dá uma outra live. Mas o que você precisa saber é o seguinte: a prescrição intercorrente é aquela prescrição que ocorre dentro de um período de interrupção ou suspensão de algum direito, né? É aqueles exemplos clássicos de que você entra na justiça para cobrar alguém e aí não encontra bens dele e aí o processo fica suspenso por 1 ano, aí dentro de mais 1 ano ele é arquivado. A partir daquele momento que ele é arquivado, começa a iniciar a contagem do prazo o quê? Da prescrição intercorrente. Essa prescrição é o seguinte: ainda que o processo tenha sido acionado à justiça, ainda que tenha procurado seus direitos, ainda que tenha inicialmente suspendido a prescrição, se não encontrar bem e o processo ficar suspenso e depois ele for arquivado, a partir do momento que ele fica arquivado, né, passados 1 ano, começa a contar de qualquer forma o prazo prescricional, ainda que tenha se entrado com ação na justiça. Então esse prazo prescricional, ele prescrição intercorrente, ele está falando que é uma prescrição dentro de um interregno, de uma ação, né? A ação foi proposta, mas ela restou frustrada e não encontrando bens do devedor, né? Vai se iniciar, né, após o arquivamento, suspensão e arquivamento. Após o arquivamento, esse prazo ele começa a contar novamente. Se dentro de 5 anos não se encontrar nada do devedor, então estará declarada a prescrição intercorrente. Só que o artigo 206A, até o momento, eu precisaria confirmar se já se transformou em lei, mas até dezembro de 2021, até o dia 27 de dezembro de 2021, ou seja, nos últimos dias de dezembro de 2021, essa medida provisória ainda não tinha sido convertida em lei, né? A medida provisória, ela tem força de lei, mas ela tem prazo para deixar de existir se não for convertida em lei pelo Congresso Nacional. Então, neste caso aqui, eu não tenho como dizer se esse artigo já se tornou lei ou não, mas eu posso, em outro momento, verificar e passar para vocês. Mas o que você tem que saber é que existe, além da prescrição, uma conhecida chamada prescrição intercorrente, que é aquela que ocorre durante ou dentro de um processo judicial. Ok? Bom, eu quero agradecer a vocês, né? Quem pôde assistir até aqui, muito obrigado. Você que irá assistir essa live, também meu muito obrigado, né? Eu quero pedir você que me acompanha, me segue, se você tiver uma sugestão de temas para que a gente possa falar aqui nessa live, deixa aí o seu comentário, deixa o seu comentário do que você achou dessa live, né? Então, interaja conosco aí, a gente gosta de ler os comentários, né? Dentro do possível a gente responde, mas eu abro aí, né, essa oportunidade para que vocês possam sugerir para mim temas que possam ser falados aqui nessa rede social. Ok? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia. E até a próxima live.